que eu acho muito interessante falar sobre o mundo, né? Na realidade é falar sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente nos faz existir. Né? Porque viver, só viver, nascer, ficar sem nenhuma curiosidade espiritual de como as coisas foram feitas, não querer saber nada por que eu sinto, por que eu me inspiro, se Deus existe, se não existe, como é que funciona o mundo espiritual, o invisível, não ser movido por nenhuma dessas curiosidades, né, ter esse impulso de querer saber, deve ser uma vida meio chata, uma vida sem sentido, porque chega uma hora que a gente quer saber alguma coisa, não tenha dúvida. Chega uma hora que minha mãe dizia que o calo aperta, por exemplo, na hora da dor, na hora da imensa insegurança, e até no extremo da proximidade da morte. Não tenha dúvida que a pessoa vai refletir, por mais que a pessoa não acredite em nada. Como eu já vi pessoas que não acreditavam em nada, já fui enterro de gente que não acreditava em nada. Ninguém rezou, ninguém nada, só ficaram assim. Eu falei, vocês não vão fazer nada, não vão cantar nada? Eu falei, não, eu não acreditava em nada, não aceitava, então... Inclusive fica um enterro chato, para falar a verdade, uma coisa assim, sem graça. Leva, enterro e tchau. Uma coisa assim, banaliza, né? Vulgariza o corpo. Eu não acredito que a pessoa, na hora da sua passagem, ou na proximidade dela, a pessoa não reflita sobre, pelo menos, a possibilidade de haver alguma coisa a mais no mundo que ela não viu. Eu acho que todos nós vamos refletir. Todos nós chegamos num momento que pedimos um milagre para Deus, né? Toda hora é do ser humano. Eu acho que é de qualquer religião e de qualquer tempo em que a gente viva. Os antigos, os da caverna, os de hoje, os do futuro, os galácticos, não importa, a gente vai querer achar que existe alguma coisa a mais que a gente, que criou, que fez, que formou, que seja lá o que for, energia ou ser, a gente vai procurar isso. Então isso faz com que a gente comece a estudar os chamados mistérios, que é aquilo que a gente não sabe. Então, a primeira coisa para fazer isso, sem ficar estudar legal, é a origem da palavra, a origem das letras, a origem dos números, a origem das formas geométricas. Começa por aí. Então, se você é mais como, eu quero falar de Deus, mas Deus se expressa através das coisas que Ele cria, né? Então, você vê, criou o ser humano. Que a gente saiba que existe linguagem, acredito, é só o ser humano. O cachorro, aqui tem um cachorrinho aqui do meu lado, um Lulu. Ele é muito sensível, ele tem uma percepção enorme das coisas, mas não fala. Eu gostaria que ele falasse, mas não fala. Né? Borboleta, passarinho, canta, late, mas não fala, não se expressa, não muda de ideia. O canto do passarinho é sempre o mesmo. Né? O homem, o ser humano, não, ele muda de expressão, ele muda de ideia, ele é o único que pode mudar, se transformar. Né? Então nós somos criados de forma inteligente, mas sempre fomos inteligentes do jeito que somos hoje? Eu me pergunto, sempre me perguntei. Será que sempre fomos? Não, não fomos. O ser humano de hoje, do século XXI, do ano 2020, nossa, 2020, já estamos em 2020, andamos pra caramba. 2020, ele não é o mesmo do século passado, da Idade Média. Um menino de 14 anos hoje, ele sabe muito, muito, muito mais, um menino, uma menina, do que um homem de 30 anos
da Idade Média ou de outros tempos. Ele tem mais informação, a cabeça dele tem uma visão maior. Se ele consegue criar coisas melhores, é outra coisa. Mas que ele tem uma visão maior das coisas, ele sabe mais coisas quanto ser humano. Ele sabe ler, coisa que o homem da Idade Média não sabia, mesmo os da pirâmide, mesmo do Egito, mesmo da Índia, só uma elite de sacerdote que sabia. Então, o conhecimento, isso que eu quero dizer, que o conhecimento, ele sempre foi dado a uma elite. Sempre um grupo especial de pessoas que sabem mais que as outras. Então, mas hoje, esse conhecimento especial já se tornou popular. Então, todo mundo hoje em dia sabe ler, sabe escrever, sabe cantar, sabe dançar. Se fala, mas cantar e dançar não é natural no ser humano? Na Índia não, na Índia era uma forma de expressão que os deuses falavam com as pessoas, através dos sacerdotes, através da dança, do gesto, né, da forma, da mão. Então eles usavam e eles interpretavam na dança, que hoje virou gesto de dança, certo? Então o ser humano hoje ele é capaz de reunir todos esses conhecimentos, né? E muito mais, de forma simples. E aí fala assim, mas e agora que o ser humano, nós atingimos o máximo agora, no ano 2020, atingimos o máximo? Não, claro que não atingimos mesmo o máximo. A gente está muito distante do que poderemos chegar, quanto ser humano. E mesmo com a tecnologia, a gente pode ir muito além do que a gente está indo agora. Agora, o que faz isso, a gente perceber isso? É a capacidade da consciência do ser humano, a capacidade que ele tem de ampliar e de imaginar o novo. Então, o conhecimento, essa curiosidade de querer saber mais, sempre foi e continua sendo de um grupo pequeno de pessoas que fazem iniciações, que se dedicam. Aí como é que faz? Para passar o conhecimento e para gerar progresso, para gerar uma ordem no mundo. Eles vão escrevendo livros, eles vão desenhando, eles vão deixando mensagens, e um pega a mensagem do outro, vai levando, e chega até nós. Então o conhecimento foi passado verbal e foi passado de outras formas também. Através de quê? Através de signos sinais, de letras, de números, de signos geométricos. A cruz. Tem 12 tipos de cruz. Cada uma significa alguma coisa, né? Cada uma significa alguma coisa. Então tem um estudo imenso só sobre os formatos da cruz. Então aqui, quando a gente vai falar assim, em qualquer livro esotérico ou qualquer documento antigo que fale sobre os mistérios, quando ele se refere ao planeta Terra, ele faz um símbolo de um quadrado. Terra é um quadrado, o símbolo da Terra é um quadrado. Então aqui eu tenho na minha sala uma mandala. Nessa mandala que eu fiz, há uns 35 anos atrás, mais ou menos, eu representei inconscientemente, hoje em dia, na época foi inconsciente, depois eu fui estudando aquilo que eu tinha feito e que ela se transformou quase num livro de estudos para mim. Então eu fiz um quadrado, quer dizer, eu estou falando de coisas materiais do planeta Terra, aí coloquei um círculo imenso, azul, que círculo é o cosmo, é o céu, é o infinito, é o invisível, é a representação disso, do céu, do invisível. E o quadrado é a representação da Terra. Então, falar céu e terra, você põe um quadrado e um círculo, você já está falando desses dois assuntos. É essa a representação. Daí fiz um quadrado, fiz um círculo, coloquei coisas da terra, como uma tartaruga, um leão, uma serpente,
uma ave com outro signo, sinal. Aí fiz outro quadrado com estrelas marinhas, depois fiz outro círculo com raios, e que vai contendo círculos e quadrados, círculos, círculos, círculos. Então, significa que a minha mente está voltada muito para o plano espiritual, porque tem mais círculo que quadrado. Então, tem 2 quadrados e 1, 2, 3 círculos, 4 círculos. Então, assim, de pronto, já dá para você analisar dessa forma. Então, na Terra, a Terra se convencionou que era o símbolo geométrico dela é um quadrado. Por que um quadrado? Porque dá limite. Então, significa que tudo que está contido num quadrado, ou que está representado num quadrado, tem limite de tempo. Então, são tudo marcadores de tempo. Então, significa que tudo que está no planeta Terra, aqui, tem um tempo, morre. Que somos mortais. Porque tem uma reta que termina, depois tem outra reta que termina. Então, não tem como você escapar disso. Não tem como, né? E o círculo é o símbolo da imortalidade, porque ele não tem fim, ele vai num contínuo. E o quadrado não, entendeu? Então essas 2 formas foram as formas que o ser humano usou para representar a Terra e, a partir daí, desenvolver uma linguagem através dos símbolos. E dar a entender as suas intenções, de onde surgiu o desenho, né? As formas de arquitetura. Então, você vê numa casa, você olha a janela, ela é quadrada, ela é retângulo, qual é o tamanho da sua sala, como é que é a forma geométrica do estado do país que você mora, como é que é a sua bandeira. Então, esses símbolos geométricos, eles vão fazendo uma representação na nossa vida, na roupa, né? Seu prato de comida, né? Só recentemente ele ficou quadrado, mas a maioria era redondo, né? Por muito tempo era assim. Então, esse simbolismo da geometria, ela vai... me chama muita atenção a bandeira brasileira. Eu acho interessante, porque Dom Pedro I, ele fez, quando ele foi império, ele fez a bandeira verde e no meio fez um amarelo e no meio os símbolos das armas imperiais, né? Então depois, verde, que significa as cores de Portugal, que a cor de Portugal é verde, e amarelo, que é as cores da esposa deles, da Dona Leopoldina, da Áustria, que é amarelo. Então ficou verde e amarelo. E quando foi que proclamou a República, as cores que estavam no Império continuaram. O verde continuou, o amarelo, representando o verde Portugal, o amarelo Dona Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil. E daí acrescentou-se o azul com as estrelas que estavam na disposição das estrelas que estavam no céu naqueles dias da República. E aí ele pôs aquele que idealizou a bandeira, pôs 22 estrelas no céu, que representavam os estados que nós tínhamos. Depois de um tempo, acrescentou-se mais outros estados, foi para 27. Hoje em dia, deixa eu ver aqui, eu marquei até aqui para não errar, sabe? Aí foram 23 estrelas e depois foi para 27 estrelas. Isso, uma em cada estado. E uma estrela em cima. Então, hoje em dia, nós aceitamos que aquela uma estrela representa o Distrito Federal, mas na época não era. Na época que foram colocadas era o Estado do Pará.
que era o maior estado do país, então eles puseram lá em cima, como representando o maior estado do Pará. Então, e depois a gente aceitou que o verde representa nossas matas, o amarelo o ouro, que não tem tanto assim, o azul o céu, né, o branco a paz, e aí vai. Então, a gente percebe por esses significados da bandeira que o significado é interessante, mas muda de acordo com os interesses da nação, de quem está fazendo. Então, quando foi Dom Pedro, era as cores de Portugal com as cores do Império, né, da Áustria, da Dona Leopoldina. E depois ficou sendo da nossa mata e do nosso ouro. E mudou a informação. Quer dizer, mudou o significado da cor, mudou o significado do retângulo, porque a bandeira é um retângulo, né? E depois tem um losango e depois tem um círculo. Então, que é mais ou menos o retângulo, é quase equivalente ao quadrado. São retas finitas, né? Não infinitas, finitas. Então, mudou? Não mudou. Só que a explicação eles dão de um jeito ou do outro. É quando começa a distorcer a informação primeira. Então, nós vamos pegar outro símbolo interessante, que é do Vaticano. Então, tem lá a praça de São Pedro, enorme, maravilhosa, né? Feito um arquiteto italiano maravilhoso, aquela coisa toda. Então, eles puseram lá no meio um obelisco enorme. A gente foi lá, eu fui lá, nossa, que obelisco vermelho, bonito, maravilhoso. Só que quando eu fui no Egito, no templo de Luxor, na cidade de Luxor, cidade do Sol, lá tinha um templo dedicado a Ra, que é o deus solar, que tinha 2 obeliscos. Mas aí eles falaram, não, agora só tem um. Por quê? O outro está no Vaticano, que é esse que está no Vaticano. Aí o Calígula, quando dominou o Egito, fez guerra para o Egito, tirou aquele obelisco e levou para Alexandria. E depois de uns anos, ele pegou um outro conquistador, levou de Alexandria para Roma e pôs como signo, sinal do Vaticano. Esse obelisco com força de poder e proteção, porque o obelisco significa proteção, ele inspira proteção, aquele que está no mais alto, que atinge o mais alto, que vai forte. Então, aquela proteção que está protegendo o Vaticano é do deus Ra. Foi construído em homenagem a Ra, lá de Luxor, e foi feito 2.200 anos antes de Cristo. Mas a mim isso impressiona. Eu fico assim, como é que uma religião católica, judaica, cristã, pega um signo de proteção ancestral daquela forma, não fala nada, se aposta como o seu. Não é? E assim a história tem sido feita no mundo. Então temos pego signos, sinais de vários lugares do mundo e as pessoas se apossam, os povos se apossam daquilo e tomam como seu. Então o que faz o estudioso dos mistérios, do ocultismo? Ele vai ver tudo na sua origem. Nesse mesmo lugar que foi, tem assim, umas ruínas egípcias, né, de Luxor, maravilhosa, o Deus Sol, lindo, mas lindo mesmo, assim, imensas, várias estátuas. Sabe? E em cima de uma delas tem uma mesquita árabe, que faz oração todo dia e parece que aquela luz, aquela força daquelas colunas é dela, não é dela. É de outra religião. Então eles vão se apossando de signos, sinais de uma religião para outra. Vão pegando. Então, quando chegou aqui no Brasil, os portugueses com a bandeira
da Santa Inquisição. Eles entraram no Brasil, não foi com a bandeira do Império Português, foi com a bandeira de Cristo, foi com a bandeira religiosa. Tanto que tem uma bandeira branca com uma cruz vermelha no meio. Você pode ver todas as representações da chegada de Cabral, é assim, com os padres. Foi uma posse espiritual que fizeram, não uma posse política. Então, quando os índios perceberam que eles queriam tirar não só coisas daqui da terra, queriam tirar também o conhecimento indígena, a magia, o conhecimento das plantas, das curas, dos alimentos, o que eles fizeram? Não sabemos nada, não somos nada. Calaram a boca. Daí eles falaram, os índios são ignorantes, né? Parece seu ser. Mas o que eles fazem? Eles não falaram nada. Até hoje, pouca coisa falam. Porque não acharam-se muito ruim a forma como eles fizeram, que eles se apossam de outra terra, faz guerra, acaba com tudo e fala que é dele e depois toma posse como se fosse seu. Então, esse mundo, dessa violência cultural que vem vindo, esse mundo está acabando agora. Então, nesse momento, esse mundo está acabando. Esse mundo não existe mais. Não vai ter mais espaço para isso no mundo. Então, porque tudo leva a crer que os conhecimentos vão nos conduzir a uma outra forma de viver. Mais pacífica, provavelmente será mais pacífica, será de outro jeito, não será mais dessa forma. Então é importante a gente estudar esse conhecimento para que ele também não se perca. Porque tudo que a gente não lembra, ele tende ao desaparecimento da memória do ser humano e da influência que ele possa ter no mundo. Então nós vamos vendo que somos influenciados muito por tudo, pela palavra, pelo som, pela música. Então, que música nós cantamos, como é que é a raiz da palavra que a gente fala, da onde veio, como veio, que cultura, que Deus foi reverenciado e relacionado àquela palavra lá na ancestralidade, não é? Então, então você vai começar a ver que todas as coisas nossas que nós usamos no amor foi atribuído a alguma divindade no passado. Porque o homem não sabia como é que aquilo surgia. Você vê o óleo de oliva. Então tem muita coisa relacionada à comida. É impressionante, eu adoro comida, então tem relação à comida. Então, óleo de oliva. Então os gregos fizeram uma vez um festival para os deuses para saber qual o nome que iam dar àquela terra que eles estavam. Então, o Deus que desse, os deuses fizeram presentes para ver qual que eles gostavam. Qual que eles gostavam seria o nome daquele Deus para a cidade. Aí Atenas deu a oliveira, que eles fazem a oliva depois. O óleo de oliva. Aí eles ficaram tão encantados com aquele óleo, com aquele produto, com aquele alimento, que deram o nome dessa deusa para a cidade. Legal? Não é bacana isso? Não é lindo? Então a gente começa a raciocinar de que forma? Existem deuses, energias, vamos colocar assim, que nos dão alimentos. Existem energias que nos tiram alimentos. Tem energias que comem. Você tem que dar comida. E outro, eles que dão. Então você começa a ver esse movimento e começa a ficar esperto. Começa a ficar esperto. E a influência dessas seres que são representados de forma humana como deuses, porque assim é a única forma que nós vamos entender o negócio, como é que funciona, mas tem esse movimento. Tem os deuses como o do cacau. Então, eles deram esse alimento para os homens, lá na época dos maias, anterior a eles, e isso dava energia e força, que hoje em dia
todo mundo gosta de um chocolate, houve guerra por causa disso depois, tudo mais, não é? Então, foi um Deus que deu. Então nós perguntamos, que Deus você serve? Que energia você serve? Como é que funciona a sua cabeça? O que te favorece? Então, é importante nós estudarmos tudo isso para saber como nós funcionamos. Aonde nós reverenciamos? Qual é a importância dessa reverência? Para quê? Para quem? Como? Ah, porque a religião dos meus pais, mas é essa, você já estudou como é que faz essa religião? Então faz dos deuses que só os deuses são imortais. Fazem ressurreição, renascem, morrem, mas nascem outra vez, né? E outros deuses são mortais, e outros jamais estiveram na Terra. Então qual é? Aonde você se relaciona, você se identifica? Como é que a gente faz isso? Esses questionamentos sempre foi dado às elites, mas hoje em dia o ser humano comum já está fazendo esse questionamento, tanto que eu estou fazendo esse questionamento aqui. Estou conversando aqui de forma natural. Eu tenho certeza que tudo isso que eu estou falando vocês já sabem, já tinham se ligado, a gente só está raciocinando junto de forma natural. Então tem um livro aqui, que é muito antigo, que fala do continente Mu. Vocês sabem que é o continente Mu? Claro que sabem. Que é a anterior à Atlântida. Então aqui, ó, peguei um mapa para mostrar para vocês. Eu gostaria que você filmasse aqui, ó. Então o continente Mu fica entre a América Latina e a Ásia, Japão, aquele lado todo. Então aquele continente, num período, foi para o fundo. E sobrou algumas ilhas que ainda existem lá, no Havaí e outros lugares tanto. Aí, nesse período, subiu a Atlântida entre a América Latina e a África, a Europa. Ela desceu e o mundo está nesse desenho que nós vemos hoje. E claro que vai haver outras mudanças geográficas no planeta, porque isso sempre acontece de tempos em tempos. Então essa é outra coisa. Porque a gente estuda tudo isso. Porque uma coisa que acontece uma vez, a tendência é acontecer duas. E se acontecer duas, vai acontecer três. Então se houve dois continentes que caíram, que sumiram no mapa, claro que não foi de uma vez, mas foi indo, vai acontecer outra vez. Então, esses conhecimentos dessas pessoas que viveram nesses lugares, ela veio para o mundo. Essas pessoas, antes que os continentes afundassem de vez, elas imigraram para outro lugar. Saíram para outro lugar. E o mundo não começou num lugarzinho. Ele se povoou de várias raças, de vários tipos. China, Índia, África, América Latina, e aí vai. Então, é interessante nós começarmos a estudar um pouquinho sobre a história mesmo, sabe? Sobre a história mesmo, a história do mundo mesmo, a história de como o mundo se desenvolve. Então nós vamos descobrindo que Deus, que as forças divinas, é muito mais do que a gente possa pensar. E está mais visível esse conhecimento do que a gente possa imaginar. Então, ao lado dessas mudanças geográficas, as mudanças de consciência que o mundo vai vendo, porque à medida que o ser humano vai evoluindo, vai aprendendo a comer certas coisas, por exemplo, muito recentemente que nós comemos chocolate, que dá um estímulo, café, batata, milho, isso não existia no continente Mu, nem na Atlântica, eles nem conseguiam imaginar uma comida dessa. O óleo, o azeite veio na Grécia, há pouco tempo, historicamente falando. Então, nossa, então isso aí na Atlântida não devia ter, na Índia não devia ter,
Na China não devia ter. Então, conforme a pessoa come, ela vai ter uma resistência física e vai ter uma cabeça diferente da outra. Que conforme a sua alimentação, o seu cérebro se desenvolve mais e outras o cérebro não desenvolve. Conforme a sua alimentação, você vai crescer, ser mais alto ou você vai ser mais baixo. Então, tem muitas diferenças segundo os alimentos que as pessoas têm. Então, tem uma forma de você conhecer os mistérios divinos estudando o caminho dos alimentos. Então, hoje, o homem, o ser humano moderno, ele tem acesso a tudo que ele quiser, mas todos têm. Continua ainda sendo uma elite que tem isso, e muito poucas pessoas ainda têm acesso a bons alimentos, a poder ter bons estudos, poder viajar, poder pesquisar, poder ir para o Egito, poder ir para a Índia, poder ficar parando, pensando, meditando nesses lugares, conversar com as pessoas, pegar a história do jeito que ela é, como ela é. Acredito que agora com a internet, com toda essa evolução que está havendo, fique mais fácil, mas não é como você ir pessoalmente, não é como você investigar as coisas pessoalmente, né? Então a gente tem muito o que falar. Então, quando falamos de alimentação, tem um negócio muito interessante que você olha e a primeira vez que você vê alguém sentado numa cadeira na frente de uma mesa foi na ceia de Cristo. Daí você vê um Deus sentado, comendo e se oferecendo como alimento, um pão e vinho. Deus o alimento, um pão e um vinho. E falou, esse é o meu corpo. Lembra? Eu falei, tem deuses que se oferecem como alimento e tem deuses que alimentam de você. Então, você vai falar no alimento, quando a gente fala em estudo espiritual, você vai atrás dos alimentos, então você vai ver a mesa. Então, aonde tinha a mesa antes? Que sentava? Grande mudança, transformação de hábitos, usos e costumes. Hoje eu tenho uma mesa aqui por causa disso. Todo mundo tem uma mesa na sua casa por causa disso. Ninguém saiu do chão, sentado e comendo no tapete, como é hábito ainda em alguns países do planeta. Ele foi para algum lugar, não foi para o colo, foi para a mesa. Agora, por que um Deus, um Filho de Deus, sentou numa mesa retangular e pegou 2 alimentos, coisas que eles comiam, e fez disso o seu ritual? Nós vamos falar isso depois, sobre os rituais. Tá bom? Beijo, queridos.